Eu encontrei um bebê na minha porta. Olá, eu me chamo Gabriela e quero falar sobre um bebê misterioso que encontrei na minha porta. Bem, na verdade, eu nunca quis me casar ou ter filhos. Quer dizer, as crianças não são fáceis, não é mesmo? Você se torna mãe e sua vida acabou. Não há mais festas ou diversão, são só fraldas e mamadeiras. E certa noite minha vida mudou. Eu tinha ido a uma festa, então cheguei em casa bem tarde e tropecei em algo na minha porta que fez um barulho estranho. Eu pensei que alguém havia deixado uma cesta de gatinhos para mim. Mas então eu olhei mais de perto e percebi que alguém havia deixado um bebê na minha porta. Levei-o para o meu apartamento e encontrei um bilhete escondido na cesta de Moisés. O bilhete dizia: Esse é seu bebê. Você me engravidou e eu não posso cuidar dela, então ela é sua responsabilidade agora. O nome dela é Esther. Por favor, ame-a tanto quanto eu. O quê? Claramente havia um erro. Eu comprei meu apartamento recentemente, então o bebê deve ter sido entregue para o cara que morava aqui antes de mim. Mas é óbvio que eu não ia ficar com ela. Eu liguei para a polícia e eles disseram que vinham com um assistente social para levar o bebê. Mas, enquanto eu esperava que eles chegassem, eu fiquei abraçando a Esther e ela era muito fofa. Ela tinha um narizinho de botão e adoráveis grandes olhos azuis. Ela era linda. Os policiais apareceram com o assistente social. Eu perguntei o que eles fariam com a Esther e eles disseram que ela provavelmente iria para um orfanato e seria adotada. Mas, se não fosse adotada, provavelmente passaria a vida em lares adotivos. Eu não podia deixar isso acontecer. Ela tinha uma mãe que a amava, mesmo que não pudesse cuidar dela. E se ela mudasse de ideia? Ela nunca recuperaria a filha. Então eu fiz algo louco. Eu perguntei se poderia ficar com ela. Claro que não foi fácil, eu tive que fazer entrevistas e avaliações para ter certeza de que eu seria uma boa mãe. Foi muito estressante, mas eu tinha um bom emprego e uma boa poupança. E, finalmente, Esther veio morar comigo. Depois de ter a Esther comigo, me perguntei se havia feito a coisa certa. É um trabalhão cuidar de um bebê e, quando o bebê chora a noite toda, é difícil se focar no trabalho no dia seguinte. Eu era chefe de marketing de uma grife famosa e estava seriamente me arrependendo da adoção da Esther. E foi então que contratei a Charlene, minha vizinha, como babá. Ela salvou minha vida. Ela foi morar conosco imediatamente. Era ela quem acordava no meio da noite para dar mamadeira para Esther para que eu pudesse dormir. Charlene era incrível. Ela cuidava da Esther enquanto eu estava no trabalho. Ela cuidava dela como uma mãe e garantia que meu bebê tivesse muitos abraços enquanto eu não estivesse lá. Eu cuidava da Esther no fim de semana para que a Charlene pudesse descansar, mas na maioria das vezes ela insistia em sair conosco. As coisas estavam ótimas, mas quando a Esther começou a escola, eu disse a Charlene que não precisávamos mais dela. Ela começou a chorar e disse que não queria ir embora e que éramos como uma família. Concordamos que Charlene poderia permanecer como minha governanta. Ela cuidava da casa enquanto Esther estava na escola e depois cuidava da Esther até eu chegar em casa. Esther adorava que Charlene morasse conosco. Ela a chamava de minha segunda mãe. Mas pouco depois do 10º aniversário da Esther, perdi meu emprego quando a empresa em que eu trabalhava faliu. Mas ninguém queria me contratar. Se eu era experiente demais, era difícil encontrar o mesmo tipo de trabalho. E mesmo que eu me candidatasse para cargos mais baixos, eles diziam que eu era super qualificada. Eu tinha dinheiro suficiente guardado para pagar as contas por alguns meses, mas se não encontrasse logo outro emprego, estaremos com problemas. Isso partiu demais meu coração, mas eu tive que deixar Charlene ir. Ela me implorou para não despedi-la. Ela disse que trabalharia de graça enquanto pudesse ficar conosco. Mas eu não me senti muito confortável com essa proposta. Ela se jogou de joelhos aos meus pés, puxando minhas roupas e gritando que não podia nos deixar. Eu peguei sua bolsa e, enquanto eu a entregava, ela caiu no chão. Para minha surpresa, fotos da minha filha caíram de dentro da bolsa dela. Eu rapidamente peguei as fotos e não podia acreditar. Ela literalmente havia tirado fotos da minha filha todos os dias. Eu estava com raiva e a queria fora da minha casa rapidamente. Então liguei para a polícia, mas ela se foi. Eu não contei para Esther sobre o que aconteceu com Charlene. Eu não queria chateá-la. Ela amava tanto a babá. Então, quando eu disse a ela que Charlene não iria mais morar conosco, ela caiu em prantos. Ela perguntou se poderia encontrar Charlene, mas eu disse que não. Esther gritou comigo e disse que eu era uma mãe terrível e Charlene era uma mãe melhor do que eu jamais poderia ser. Então ela foi para o quarto e bateu a porta. Meses depois, eu ainda estava procurando trabalho.
Mas ninguém queria me contratar, então decidi criar minha própria agência de marketing e, para economizar dinheiro, eu trabalhava em casa. E assim eu poderia passar mais tempo com a Esther. Mas Esther não queria sair. Ela ainda estava brava comigo por mandar Charlene embora, então sempre que eu perguntava se ela queria ir ao cinema ou ao shopping, ela dizia que não. Até que certo dia, Esther me disse que havia se juntado ao coral na escola e que teria que chegar em casa tarde da noite porque precisava ensaiar. Ela disse que uma das outras mães a traria de volta. Eu fiquei feliz que Esther estivesse fazendo algo que a tirasse do quarto. Então, eu disse a ela que poderia entrar no coral, mas que mantivesse o celular com ela e sempre me dissesse onde estava. Esther concordou e, pela primeira vez em muito tempo, ela me deu um grande abraço. Ela tinha um sorriso muito feliz no rosto. O que Esther não sabia era que eu instalei um desses aplicativos no telefone dela que informava onde estava o celular o tempo todo. A primeira vez que ela disse que estava no coral, seu celular ficou na escola a tarde toda. Mas da próxima vez que ela deveria estar no local, seu celular saiu da escola e foi para o centro da cidade. Eu saí correndo de casa e entrei em um táxi para descobrir onde minha filha tinha ido. Ela estava em um restaurante com Charlene. Entrei e agarrei a Esther. "Por que você está aqui quando devia estar no coral?" eu disse. Então Charlene começou a se desculpar e disse que era culpa dela e que sentia muita falta da Esther e que precisava vê-la. Eu disse para ela ficar longe da minha filha ou eu chamaria a polícia. Eu disse a Esther que ela tinha que sair do coral, mas ela chorou e eu disse que ela ainda poderia continuar, mas que tinha que voltar direto para casa, pois eu não queria que ela visse Charlene novamente. Algumas semanas depois, decidi surpreender a Esther depois da escola, pegando-a e levando-a para uma manicure. Mas quando me aproximei da escola, vi Charlene esperando nos portões. Fui até ela e perguntei o que ela estava fazendo ali. Ela ficou constrangida e disse que por acaso estava no bairro. Eu não acreditei nela, pois ela morava do outro lado da cidade. Então Esther saiu da escola e quando ela me viu conversando com Charlene, ficou vermelha. Era óbvio que elas combinaram de se encontrar. Por isso, entrei com uma ordem de restrição contra Charlene, pois ela estava obcecada pela minha filha. Eu pensei que esse seria o fim, mas, para o meu desespero, estava apenas começando. Esther ficou muito deprimida depois que eu fiz Charlene nos deixar em paz. Ela passava o tempo todo trancada no quarto e só saía para comer. Ela não queria falar comigo, mesmo quando me oferecia para levá-la para comprar roupas novas. Então, quando liguei para ela para jantar uma noite, ela não respondeu. Pensei que ela estivesse de mau humor em seu quarto. "Já chega, mocinha", falei quando entrei no quarto dela. Mas estava vazio. Olhei por todo o apartamento, mas não a encontrei em lugar algum. Minha filha havia desaparecido. Liguei para a polícia e eles me disseram que ela estava apenas sendo adolescente, para eu não me preocupar. Mas quando contei sobre a ordem de restrição que eu tinha contra Charlene, eles enviaram alguém imediatamente. Eu estava super preocupada. Qualquer coisa podia acontecer com meu bebê. O que Charlene queria? Por que ela estava tão obcecada pela minha filha? A polícia me disse para eu ficar no meu apartamento enquanto procuravam pela Esther, mas eu odiava ficar sentada lá sem fazer nada. Então fui às redes sociais e compartilhei fotos da Esther e da Charlene, pedindo às pessoas que me ligassem se as tivessem visto. E então recebi uma mensagem de uma mulher que morava a vários quilômetros de distância. Ela disse que tinha certeza de que as tinha visto no mesmo hotel em que estava. Eu encaminhei a mensagem para a polícia e fui direto para o carro. Eu tinha que salvar a minha filha. Quando cheguei ao hotel, havia carros de polícia por toda parte. Corri até eles, mas eles não me deixaram passar. "O que é de errado?" eu gritei. "Eu quero pegar minha filha." Foi quando eles me disseram que Charlene tinha uma arma e ela ameaçava machucar Esther se eles não as deixassem em paz. Eu gritei e tentei lutar contra os policiais para falar com Charlene, mas eles eram fortes demais. "Esther!" gritei por minha filha, esperando que ela pudesse me ouvir e saber o quanto eu a amava. De repente, houve um tiro de arma. Meu coração disparou. Minha filha estava morta? "Mãe!" Ouvi Esther me chamando. Eu corri em direção ao som de sua voz e a vi saindo correndo do quarto do hotel. Dessa vez, a polícia me deixou passar e então nos abraçamos chorando. Ela disse que Charlene deu um tiro, mas que a polícia disparou a arma de choque antes que alguém se machucasse. Pouco depois, eles trouxeram Charlene algemada de dentro do quarto. "Por quê?" eu perguntei. "Porque Esther é minha filha", disse Charlene. Ela me disse que quando me viu, soube que eu seria uma boa pessoa para cuidar de seu bebê.
Eu tinha um emprego e uma vida estável, já que ela era viciada em álcool. Ela sabia que a polícia tiraria o bebê dela, então ela decidiu ficar na casa ao lado. Ela também via a mim e a Esther pela janela da minha casa 24 horas por dia, 7 dias por semana, até que ela soube que eu estava procurando uma babá e viu que seria sua chance de ficar perto da filha. Ela então começou a rir histericamente. Aquilo foi assustador. Por que então você ameaçou machucá-la se você a ama tanto? Eu gritei. Charlene ficou quieta em silêncio por um momento antes de dizer: se eu não posso tê-la, ninguém mais pode. E foi então que a polícia a levou embora. Esther e eu ficamos traumatizadas com o que aconteceu, mas estamos fazendo terapia juntas e isso está ajudando muito. Charlene foi enviada para uma clínica psiquiátrica. Ela está lá, mas se ela sair, não há como deixá-la por aí tentando chegar perto da minha filha. Espero que tenham gostado da minha história. Curta, comente e compartilhe para mais vídeos.